Oi pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para falar de um livro muito precioso para a literatura cristã, que é O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1678 e a história dele já começa a ficar assim um pouco interessante, um pouco polêmica desde a sua escrita, porque a história do autor, do John Bunyan, começou quando ele nasceu, em 1628. Ele morava na Inglaterra, ele não teve muita educação, os pais ali deram uma educação ali simples para ele. Ele se tornou diácono, porém ele não tinha autorização para pregar. Só que ele queria pregar, e isso fez com que ele fosse preso umas 2 ou 3 vezes, eu acho. E ele acabou ficando preso por um período de mais ou menos uns 12 anos, até que chegou um momento onde ele já tinha tanta popularidade que perceberam que não adiantava mais prender ele. Num desses momentos, ele acabou escrevendo a história do Peregrino, e ela é tão polêmica para a época dela que a primeira parte, pelo menos nessa edição, a primeira parte do livro se chama Parte 1 e é um poema narrando o processo de escrita. Aliás, se você é novo no canal ou então tá vendo esse vídeo e caiu de paraquedas aqui, por favor, se inscreve aqui embaixo, deixa algum comentário, fala que você gostou, porque essas coisas incentivam demais a gente a continuar fazendo vídeos. Nessa primeira parte do poema, ele faz uma defesa, ele mostra que ele escreveu de bom coração, que é uma alegoria que tem as melhores das intenções de narrar a história da vida cristã e que em muitos momentos ele pensou em desistir. Aí ele já meio que vai lá na frente e prevê que as pessoas iam achar isso dele, da história dele. E assim, é muito engraçado, dá pra ver que ele tinha uma insegurança, provavelmente por causa da perseguição que ele tinha com pregação nessa época. Um trechinho desse poema, onde ele fala isso, diz assim: "Devo falar sobre os santos escritos, pelo estilo e conteúdo fazem orgulhosos contritos. Estão repletos delas do início ao fim, figuras ocultas e alegorias sem fim. Deles brilha a luz que nunca perde efeito, que torna a escuridão da noite em dia perfeito. A ti que me censuras, passe tua vida pelo crivo. Encontrarás muito mais sombras que verás neste meu livro. Se encontrar falhas em meus escritos, saiba bem, nos teus melhores atos, linhas tortas há também." E ele faz essa meio que crítica durante esse poema, né? De assim, se você encontrar alguma coisa errada no meu texto, ou então na história do meu personagem, faz uma análise da sua própria vida, porque também existem erros na de você que tá lendo. Por quê? Porque a história do Peregrino tá falando, ela é uma alegoria sobre a caminhada cristã. Então, a gente tem o personagem principal, que é o cristão, e aí ele sai da cidade original dele, que eu acho que é a cidade da destruição, e ele tá a caminho da cidade celestial. E essa cidade celestial, eu entendi como se fosse o que a gente entende normalmente como o céu, né? Ele é o lugar onde nós vamos viver com Cristo, o lugar da eternidade e tal. Só que até chegar nesse lugar, ele tem que passar por muito lugar mesmo. Por diversos lugares, né, que representam coisas dessa caminhada cristã. Então, por exemplo, tem o Desfiladeiro do Desespero, que é um lugar bem alto, onde você consegue ver outras pessoas que desistiram da caminhada cristã e aquilo te desespera. Tem também o Pântano da Desconfiança. Ele aparece bem quando ele tá saindo da cidade da destruição, que é onde ele mora, para ir para a cidade celestial no início do caminho. E é um pântano que é só o lodo, mas tem pedras que você pode pisar posicionadas nos lugares certos. Então, você tem que caminhar confiando que naquele lugar tem as pedras certas que você vai conseguir atravessar. Aí tem a Feira das Vaidades, que é uma cidade onde o único caminho que dá pra você passar é pelo centro dela, onde você vai ser tentado. E tem feiras por todos os lados, vendendo todo tipo de coisa, e aí você tem que passar sem ceder a nenhum tipo de vaidade. E aí que todos esses lugares, eles representam coisas, porque, como eu falei antes, a ideia do livro é fazer uma alegoria da caminhada cristã, e aí isso quer dizer que tudo que o cristão vai passar ao longo da vida dele, o personagem acaba encontrando também de uma maneira simbólica. Então, esses lugares são como se fossem sensações, sentimentos, e ele também encontra personagens que representam coisas com as quais ele vai ter que lidar também, como, por exemplo, a hipocrisia, que é um personagem que tem um discurso muito, muito, muito grande, mas na prática ele não fala, ele não acredita na prática. Esse acho que é um dos meus personagens favoritos, porque ele fala muito bem, mas ele não acredita, ele não faz o que ele tá falando. E aí o personagem ficou muito bem construído pra história, pra representar o que é a hipocrisia. Aí tem também um personagem, que esse aqui eu achei muito polêmico, mas é verdadeiro, que o nome dele é Boa Vontade. E aí o que acontece? Em determinado momento da história,
o cristão ele precisa passar por uma porta estreita, que representa Jesus Cristo, que representa a salvação. Ou seja, a mensagem que ele está falando só tem como chegar na cidade celestial passando por Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E trilhando esse caminho até chegar à cidade celestial, inclusive tem um caminhozinho que às vezes ele não parece fácil, às vezes você fica em dúvida se é aquele caminho mesmo, mas é o caminho estreito. Você tem que pegar ele, porque você não pode se desviar do caminho. E aí tem um personagem chamado Boa Vontade, que é muito legal, é muito galera, uau, que bonitinho. Mas ele não passa por Cristo. E ele tá a caminho da cidade celestial. E aí ele caminha lado a lado ali um tempinho com o cristão e fala, vou pegar um atalho, porque eu tenho no meu coração boa vontade, não sei o que lá, só que ele acaba se dando mal. Ou seja, repassando que a Bíblia fala que só Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não interessa a gente ter boas obras, a gente fala, eu sou uma pessoa de fé, eu dou o dízimo, eu faço bem. Só Jesus salva. O caminho da salvação é somente através de Jesus. E aí, no livro, ele repassa isso através de uma alegoria também, que é uma mensagem que muitas vezes a gente se esquece, né? A gente se apoia nas nossas atitudes, se apoia nas nossas decisões, se apoia em metas, em métricas, mas que na verdade não querem dizer a salvação se a nossa mente não está em Cristo. Elas são só coisas palpáveis, coisas religiosas que fazem a gente achar que a gente está caminhando com Jesus, mas se o nosso coração não está voltado para arrependimento, não está voltado para Cristo, não é salvação. Aí ele encontra também a adulação, que é um personagem que fica falando, nossa, como você é bom, como você é maravilhoso, como você é inteligente, tananana, e na verdade tá só adulando ele para tirar ele do caminho. Tem também o gigante desespero, que aparece num momento muito crucial da história. Tem também o Apolion. Esse aqui é uma das partes muito legais, porque você tá lá assistindo e aí você pensa assim, é um livro bem soft de literatura cristã. E aí quando ele encontra esse Apolion, é um demônio. E aí o livro narra uma batalha e tal, e é igual, tipo, batalha, sei lá, uma luta de filme, só que na história é muito legal porque a gente sempre pensa assim, nossa, mas ele é o cristão, então ele vai ser super poderoso, ele vai aparecer soltando poder, e não, ele se ferra muito, ele acaba se machucando pra caramba, e aí ele só consegue realmente ser vitorioso por causa da intervenção divina. Mas ele não fica sozinho o tempo todo. Ele, no início da caminhada dele, o momento onde ele decide sair da cidade da destruição, que é a terra original dele, para ir para a cidade celestial, ele descobre isso através do evangelista, que é um irmão ali que está pregando a palavra, e aí ele vai e aponta, isso que você está fazendo é errado, você tem que abandonar tudo para seguir a Cristo, é uma caminhada que só você pode fazer, não se desvia da palavra, o caminho é Jesus, o caminho é tal. E aí o evangelista explica tudo isso para ele. Tem outro personagem também, que é o Senhor Intérprete, que é um momento onde, na estrada onde ele tá pegando, ele chega numa casa e lá ele encontra esse Senhor Intérprete que explica para ele, através de visões e de quartos que tem na casa, coisas que ele ainda não tinha entendido na fé. Então o Senhor Intérprete faz meio que um trabalho ali de mestre, ao mesmo tempo representando as escrituras, né, que explicam e revelam as coisas pra gente. Tem também os personagens Fiel e Esperança, que foram dois companheiros que caminharam com ele. Primeiro, o Fiel, que foi um seguidor fiel de Cristo, que caminhou com ele, mas, se eu não me engano, na Feira das Vaidades, eu acho que foi nessa parte, ele acaba sendo morto. E ele é morto por não negar a fé em Cristo, porque acusam ele, e aí ele não nega Cristo e ele acaba morrendo. Talvez daí o nome dele, Fiel, né? Mas ele morre e aí ele vai direto para a cidade celestial, porque ele morreu e se tornou uma espécie de mártir ali, porque ele não negou a fé. E o cristão fica muito triste, né? Todo o caminho depois ele acaba se lembrando, isso dá um certo desespero nele, mas ele acaba se encontrando com um companheiro de fé também, que é a esperança de encontrar Cristo, de caminhar com Cristo. E ela vai caminhando com ele até o final, quer dizer, até chegar no momento final da história, que eu não vou dar spoiler, mas que é muito legal, que aí é uma coisa que ele tem que fazer sozinho. A história do peregrino vale super a pena ler. É uma leitura que ela é simples, ela é sensível. Apesar de ser de 1678, ela não é uma leitura pesada, pelo menos essa linguagem que eu li, a escrita dela é bem tranquila. Essa versão aqui, inclusive, tem as letras bem grandes, é muito tranquilo de ler. E é um livro que fala muito com você, porque ele não foi feito para ser um livro super intelectual, super difícil de entender.
conforme você vai lendo, você vai entendendo, nossa, é isso que ele está passando agora, dentro dessa alegoria eu estou passando na minha vida. E isso faz a gente refletir realmente, a ver a caminhada cristã como uma peregrinação, como lugares por onde você passa, pessoas por quem você caminha, atitudes. Dá pra você ver claramente que as decisões que o personagem toma na história, as erradas e as certas, a gente também toma na vida real. Então é um livro de muita reflexão. Geralmente eu gosto de terminar logo, mas esse foi um livro que eu quis ler devagar, porque eu percebi que enquanto eu tava lendo ele e aquela mensagem tava fresca ali, ele fazia eu refletir sobre várias coisas que aconteciam na minha vida também. Então, ele me lembrou muito As Crônicas de Nárnia, que é talvez meu livro favorito de todos os tempos, porque em As Crônicas de Nárnia a gente também tem um pouco da alegoria cristã em alguns momentos, né? Ele tem um plano de fundo ali, tem uma magia, tem um misticismo, mas ele tá falando sobre o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Aslan, a questão da família, a questão de não se desvirtuar dos princípios, a batalha, a liderança, vários princípios que a gente vê na Bíblia também, mas em Um Peregrino a gente vê isso de maneira mais exata. Você consegue interpretar muito bem e entender tudo que o John Bunyan estava falando pra gente há não sei quantos anos atrás, de maneira simples e de maneira sensível. Eu recomendo demais essa leitura pra você e eu espero que, da mesma forma como ela falou muito comigo e me ministrou muito, ela também fale muito com você durante a sua leitura. Até mais, a paz do Senhor e tchau, tchau!